fundo agora, nos conectar com o divino. Pedir para os espíritos benfeitores, para os nossos anjos da guarda, para o próprio Mestre Jesus, que possa nos abençoar e possa nos ajudar a compreender essas informações que vão vir da palestra de hoje da melhor maneira. E que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Mesmo que seja um pouco, mas o pouco já vai fazer uma diferença enorme. Então, que a gente possa sempre aprender e utilizar da melhor maneira, conforme a vontade de Cristo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Então, tá todo mundo com o microfone desligado, para a gente não fazer barulhinhos. Hoje nós vamos falar sobre um pouco de fermento, que é mais uma das mensagens de Emmanuel do livro Fonte Viva. Como sempre, Emmanuel começa a sua fala com uma passagem evangélica. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Paulo fala aqui sobre um acontecido. Um rapaz que estava vivendo com sua madrasta. Na época, essa atitude era muito errada. E Paulo ainda, porque todo mundo ali da comunidade, além de não fazer nada, estava achando as coisas muito naturais. E é sobre isso que ele fala. Dessa influência, daquela atitude com toda a comunidade. Ou seja, o rapaz e aquela madrasta estavam nessa atitude e todo mundo achando aquilo muito natural, e para as leis daquela época, os costumes daquela época, não era nada natural. Uma vez que estavam achando tudo natural e até mesmo estavam classificando aquela pessoa como uma pessoa mais digna, ele fala em se orgulhar, que ainda se orgulhava daquela pessoa, daquele rapaz, aí a gente traduz como achavam que ainda era uma pessoa mais digna, nesse sentido, e exatamente sobre a influência que aquele casal exercia para com toda a comunidade, e a questão de não se analisar a coisa errada, sendo assim conivente com tudo que estava acontecendo. Então, o Emmanuel, ele vem dizer sobre essa influência que nós exercemos e essa influência que nós nos deixamos nos envolver. Então, ele começa: ninguém vive só. É muito interessante essa primeira frase, ninguém vive só, que às vezes a pessoa acha que ela pode viver só. Ela não consegue viver só. Porque nós nascemos para viver em sociedade, nós nascemos para viver em grupos. Só assim nós podemos evoluir. Só no convívio é que nós podemos evoluir. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos dessa experiência um com os outros. E essa é a parte mais difícil,
da gente olhar para o outro e achar que não é, tudo é facinho de se conviver. Não é bem assim. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Essa influência que pode ser positiva ou negativa. Esse é um cuidado que nós devemos ter, porque nós somos influenciados e nós somos influenciadores. Vou colocar esse termo. E aí nós temos que ter cuidado nas duas partes. Aquilo que nós estamos fazendo por convicção ou porque estamos sendo influenciados por alguma coisa e tal. E no quesito que eu acho mais importante ainda é como nós estamos influenciando o outro. É muito importante porque a vida do outro, ela pode ser mudada para o bem ou para o mal com a nossa irresponsabilidade. Nossos atos possuem linguagem positiva. Não adianta eu maquiar a minha personalidade, não adianta eu querer ser uma coisa que as minhas atitudes vão me denunciar. Lucas fala, né, no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a árvore, né, da árvore má não dá frutos bons e a árvore boa não dá frutos maus. E ele ainda fala que não nasce, né, uva no rochedo, nas rochas. E aí a gente entende que não adianta. Se eu sou um fruto ruim, ou seja, se eu sou uma árvore ruim, eu vou dar fruto ruim. Sendo assim, todo mundo vai me ver. Os frutos, eles nunca ficam escondidos. Tudo que eu fizer vai ser abertamente. E eu posso mascarar meu pensamento, eu posso mascarar até certo ponto minha atitude. É aquela coisa como a gente fala sempre, que a gente está lá bonitinho no centro, saiu de lá, tropeçou numa pedra e todo mundo vira santo de imediato. Ou seja, aquela atitude lá bem zen é quem vai dizer que nós somos. Porque se realmente nós fôssemos aquela pessoa tão tranquilinha que nós deixamos transparecer, nessas horas, nas horas mesmo que a coisa fica mais movimentada, é que nós deixamos transparecer quem nós somos de verdade. É a nossa paciência no dia a dia, é toda aquelas atitudes que vêm naturalmente. Quando você não pode atuar, você tem uma atuação muito elegante, muito tudo, mas quando chega aquela situação que você não pode atuar, é aquela onde você escancara quem você é. Achamos-nos, não, nossas palavras atuam à distância. Eu fiquei pensando quando eu li essa frase, na nossa vida atual. Fiquei pensando muito nas redes sociais, fiquei pensando muito em como nós nos deixamos influenciar agora que nós temos essa condição, não é, da informatização e tal, como tudo isso influencia. Existe uma agora chamada de profissão de influenciadores, quer dizer, aquele pessoal que tem
Não é página que chama, não. Como é que chama, meu Jesus? No YouTube, um canal, agora lembrei. A pessoa tem um canal no YouTube e agora ela tem o nome de influenciadora. Ou seja, a profissão dela é influenciar. E muita gente se influencia, sim, sobre aquele determinado ponto. Pode ser uma coisa política, pode ser uma coisa religiosa, pode ser qualquer tipo de assunto. Arrastam multidões, quer esteja certo, quer esteja errado. Como nós estamos numa era onde as pessoas têm preguiça de analisar, têm preguiça de verificar se aquela informação é uma informação verdadeira ou uma informação útil, uma informação que vai agregar alguma coisa, nós estamos com tanta preguiça que nós vamos embalando, aí clica no coraçãozinho, no seu casalzinho, e acaba essa pessoa, essas pessoas vão criando cada vez mais um cordão, né, de seguidores, e milhares de seguidores, depois milhões de seguidores, e a gente sabe que quanto mais seguidores essas pessoas têm, mais os empresários ficam de olho e começam a como é que fala? Colocar suas propagandas, seus comerciais, depois eu me lembro a palavra, nesses canais. Ou seja, as pessoas começam a ganhar muito dinheiro de um lado ou de outro por causa dessas influências. A pergunta é, será que toda essa influência é saudável? Aí tem a pessoa que diz lá que lindo é você vestir uma calça toda quadriculada com a blusa toda florida. Ah, é mesmo? Não é mesmo nada, é horroroso. Entendeu? Então a gente embarca no negócio. Às vezes a coisa é feia de doer, mas nós não queremos ficar para trás, porque aí, nossa, o fulano de tal, que é entendedor do assunto, está dizendo que aquilo é bonito, é ótimo, é útil. Como eu vou afrontar aquela ideia? Então, é um assunto que parece simples, mas é um assunto muito importante da gente refletir. O que é que nós estamos fazendo com essas informações? Mesmo as informações das pessoas que se dizem espíritas. Eu estava falando na segunda-feira que existe agora um grupo chamado espíritas, kardecistas, livres. Estão já começando a arrastar multidões. Aí a fala é muito libertadora, muito tudo, e as pessoas não param para raciocinar. Gente, espírita, kardecista é uma redundância. Quem estuda o espiritismo jamais vai usar esse termo espírita kardecista. Não existe espírita se não for a doutrina que o Allan Kardec codificou. Logo, não existe, como eu falei, é uma redundância falar espírita kardecista. A outra coisa absurda é livre. Desde quando a doutrina espírita prende alguém? Para dizer, sou livre para entender o que eu quiser, analisar o que eu quiser e tudo do jeito que eu quiser. Pode, sofra as consequências. Agora, cada um ter a sua opinião ou não é um direito de todo mundo, porque Deus deu o livre-arbítrio. Agora, ser esse influenciador
aí é muito perigoso. Você influenciar as pessoas com um discurso, aspas, né, mais atual, porque diz que aquelas pessoas, tipo o Divaldo e tal, já estão muito ultrapassadas, isso é muito sério. Portanto, a gente tem que analisar sim, filtrar sim, estudar mais ainda, para a gente saber se as informações colocadas são informações que se devem levar a sério. Inclusive o que Deise Marisa fala. Vocês têm que estudar para poder saber se Deise Marisa está falando certo ou não. Mas como eu falei, tem que falar com um jeitinho assim. Você sabe, aquele dia você estava enganada. Não é assim, você mentiu. Entendeu? É assim, tem que ser muito sutil. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Tem um textinho que eu achei bonitinho, que a pessoa fala: a atmosfera espiritual ao redor dos nossos passos, da qual somos construtores e gestores, mistura-se à de outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas, engrossando-as com elementos positivos ou negativos que as equilibram ou desequilibram. Então, nós temos, assim, uma ligação muito grande com os desencarnados também. Tanto eles nos influenciam, como nós os influenciamos. É uma coisa de mão dupla. Nós nos deixamos influenciar por eles, pelos desencarnados, e nós os influenciamos naquela questão da obsessão de encarnado para desencarnado. Ações e reações caracterizam-no a marcha. Eu me lembrei daquele filme Os Órfãos. Eu acho que é isso. É um filme nacional, é feito... Eu acho que até eles não estão fazendo mais filmes, mas eles têm algumas obras ainda assim espíritas. O caso é que, vou resumir só uma das cenas, né, um dos focos. Tinha um grupo que resolveu fazer sessões, estudos e com sessões mediúnicas e tal. Eram 3 pessoas. E ali no estudo era uma maravilha. Abriam o evangelho, tinha lá os mentores e tal, tudo bonitinho. No dia, o assunto era caridade. Nossa, que legal! Todo mundo feliz da vida com o assunto, todo mundo entendeu, não sei o quê. Vamos para casa, vamos para casa. Aí apareceu uma moça que ela estava desnorteada, tinha saído do orfanato, porque tinha feito 18 anos e toda, né? Não vou contar muito, porque vocês vão assistir o filme. Mas a questão aqui ela bateu na porta de uma dessas pessoas que estavam até então tão santificadas, pedindo alguma coisa para comer, nem receber a menina. Não, tal, achando que era uma trombadinha, alguma coisa assim. Passou na casa da terceira pessoa e ela querendo pelo menos ficar ali no portão, na parte de dentro, para dormir e tal, ela toda assustadinha e tal, não, porque tal. Aí já tinha amanhecido, ela bate na casa da terceira pessoa. Aí mandam dar uns 10 reais para a menina comprar um lanche, mas tudo assim.
E o mentor que estava acompanhando tudo, ou seja, o espírito amigo ali que estava acompanhando tudo, já é desesperado. Como assim? Esse pessoal estava lá, lendo o evangelho, estava lá toda dando uma de espírita praticante, e na hora de praticar mesmo, ninguém, ninguém e ninguém. Né? Esse também é um ponto a ser muito refletido. Então, como diz aqui, ações e reações caracterizam a marcha. Foram as ações e as reações que as pessoas que estavam ali não notaram. Esses três, posteriormente, continuariam com os seus estudos, coisa dando uma de pessoas muito integradas com a doutrina espírita, não sei o que, só que a espiritualidade benfeitora estava vendo. Todo mundo estava vendo lá no plano espiritual, então não adiantava muita coisa. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Eu me lembrei dos fake news. Agora a gente está falando bastante das nossas atitudes atuais. Eu me lembrei por quê? Nós pegamos uma mensagem e essa mensagem quem mandou foi uma pessoa que a gente acha que é uma pessoa sem, ou seja, uma pessoa muito reta na conduta. Aí passamos para frente porque nós estamos confiando naquela pessoa e esquecemos de verificar a mensagem. Aí a pessoa passa para a outra pessoa e a outra pessoa faz o mesmo. Ah, quem me passou foi. E isso aí, quando a gente perceber, já é tarde demais, porque a coisa já foi. Não tem como voltar. Não tem como desfazer, não tem como refazer. E uma coisa que eu falo para minha filha faz um tempo, amigo erra. Ah, porque meu amigo não erra, não é porque meu amigo, que meu amigo é impecável, que meu amigo é muito bom caráter em todos os momentos, não. Amigo erra, amigo pisa na bola, amigo comete sei lá o que, crime. Aí às vezes a gente fala, nossa, aquela pessoa tão. E fica assim chocada. Não, a gente não deve ter essa confiança cega na pessoa só porque a pessoa é amiga. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos jogando para que o outro pegue. Pode ser assim um parente próximo. O que é que nós estamos... Aquela mensagem ali, primeiro é útil, depois é verdadeira. E então a gente tem que passar assim na peneira para depois jogar. Aí meu filho é que faz, isso faz sentido? Não, então descarta. Ele tem uma maneira de enxergar as coisas assim. Faz sentido eu usar tal roupa? Não, então não uso. Ele faz essas análises de tudo que faz sentido e tudo que não faz sentido. Ele não faz uma coisa só porque alguém diz que é para fazer. E eu acho muito interessante essa maneira dele se postar ou se comportar diante da vida. Mas nós devemos sim ter cuidado com aquilo que nós estamos jogando. Nossa Conduta é um livro aberto. Apesar da gente esconder muita coisa, não é querer fechar muita coisa, mas como nós vimos anteriormente, nós não podemos enganar ninguém com as nossas atitudes.
Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Isso aí também para a gente pensar. Mas eu me lembrei das crianças. Aí eu resolvi colocar aqui como exemplo as crianças. Como nós influenciamos as crianças? Tem uma situação que eu acho que eu já falei várias vezes, tipo, toca o telefone. Aí a criança vai atender. Aí a mãe manda dizer que não tá. Ou toca a campainha. A mãe manda dizer que não tá. Porque ela não quer, tipo, ela olha quem é que está tocando, aí ela não quer receber aquela pessoa. Aí ela manda a criança mentir. O que que a criança capta? Que mãe mentirosa é essa? E o que que a criança vai fazer? Mentir toda a vida. Então, nada do que ela falar, não confie muito não, que ela vai aprender a mentir, sim. Aí a mãe ou o pai acham isso tudo muito natural. Acha que a criança não vai ser influenciada por aquela conduta. Mas esses pequenos gestos dentro de casa, que os adultos nem imaginam, esses pequenos gestos estão influenciando aquelas crianças muitas vezes para toda a vida, porque é ali onde eles estão aprendendo como mentir, estão aprendendo como fazer barganhas, como ser corrupto. Quando a mãe fica, faça isso, meu filho, que eu lhe dou aquilo. Pronto, está criando um corrupto. Está criando aquela pessoa que só faz as coisas se você pagar. Aí quando chega na fase adulta, quer propina, quer isso, quer aquilo, porque dentro de casa ela aprendeu a barganhar. Para você, se você fica quieta, eu lhe dou o presente de Natal. Então é sempre o se você fizer isso, eu vou comprar aquilo. É sempre compensando e sempre pagando. Esses pequenos gestos que a gente não se dá conta, é muito, muito importante a gente parar, pensar e ver o que está fazendo. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. A gente também pode falar dos apelidos, não é? Daquelas frases mesmo, como diz o texto, que a gente se refere às pessoas, denegrindo essas pessoas, por exemplo, aquele chamado bullying, né, que vai, muitas crianças passam o resto da vida com aquela mágoa e com aquele ressentimento, e aquela até se recolhe ou encolhe. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal, como nós já comentamos. Dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Eu também lembrei de uma história do irmão X. Ele conta a passagem da mulher adúltera, que vieram lá, né, os fariseus, aquele pessoal, com a mulher e queriam apedrejá-la. E Jesus chega e começa a escrever lá na terra, e depois ele fala: atire a primeira pedra quem tiver sem pecados. Até aí a gente sabe. E acabou que ninguém atirou a pedra, lógico, e a mulher não foi apedrejada, e Jesus fala
Ninguém te condenou, eu também não vou condenar. Vai e não peques mais ou menos isso. Só que, saindo dali, aí o irmão X conta que, depois do ocorrido ali, Pedro começou a interrogar Jesus. Sempre Pedro, claro. Então, mestre, aí ele começa a questionar a atitude de Jesus. Se Jesus teve essa atitude com a mulher adúltera, não condenou, né, perdoou, se isso não era um estímulo para novos erros. Jesus sempre calmo e tal. Não, Pedro. Nós não sabemos o que é que está por trás disso, nós não sabemos quantas lágrimas essa mulher derramou, tal e tal. E Pedro insistindo. Nessa conversa com Jesus, chega uma senhora mendiga e tal, escuta tudo, aí ela fala para Pedro que aquela mulher era sobrinha dela, era filha da irmã dela, que era cega, paralítica e não tinha nem o que comer. E a mulher, ela, né, naquele dia, elas tinham ido ao mercado para ver se conseguia alguma coisa. Nisso aparece um rapaz e tenta roubar o que elas tinham conseguido. E a moça entrou em luta com esse rapaz, corpo a corpo mesmo, luta propriamente dita, para não deixar esse rapaz roubá-la. E o rapaz ele ficou com tanta raiva, porque a mulher bateu, ela apanhou, mas bateu, é isso que dá a entender, que foi falar com os fariseus que ele tinha flagrado a mulher em adultério. Foi essa a verdadeira história que quem conta é o irmão X. Que na parábola está falando que a mulher foi pega em adultério. Não foi, ela estava lá brigando com o cara. E aí ele chamou aquele povo todo, dizendo que a mulher estava em adultério, levaram ela, porque o rapaz falou, os outros acreditaram, aí foi cada vez mais vindo gente, né? E aquela multidão, porque um acredita no outro, que acredita no outro, que acredita no um, e ninguém vai saber o que é que está acontecendo na real. Aí, depois que a senhora contou tudo, chamou, e o Pedro, né? Ele já queria dar o troco na mulher, primeiro. Aí, depois que ele ficou sabendo da história real, ele já queria ir para cima do malfeitor, vou chamar assim, porque Pedro era muito Pedro. E aí ele vai, porque ele achava que tinha que dar uma lição, aquela coisa assim bem animada do Pedro. E Jesus sempre calmo ali, acompanhando, e, né, fazer o quê? Quando Pedro chega na casa que a mulher indicou que o rapaz entrou, que olha, ele desarma. Quem era o cara que estava lá tremendo, todo assim, o grande malfeitor que ele já queria meio que se vingar? O próprio enteado, ou, aliás, o irmão de criação, né, que se chamava de criação antigamente, da mulher dele. O rapaz que comia na mesa dele, o rapaz que morava na casa dele, e ele aí desmonta. Foi o próprio parente lá de Pedro quem formou toda essa confusão. Aí ele chora e diz: e agora, mestre? Aí Jesus consola e aí a história ainda tem mais um pedacinho. Mas o que é que de lição que a gente tira de tudo isso? Uma lição gigante.
de ir acreditando assim tudo que se fala, e como nessa parábola nós vamos dar uma de justiceiros, porque o que mais nós temos na atualidade são os justiceiros. Uma pessoa fala tudo, e eu estava falando das redes sociais. Então, uma pessoa joga uma coisa nas redes sociais e aí todo mundo compra a ideia, igualzinho os fariseus e aquele pessoal todo que estava ali junto. Não quiseram nem saber se a mulher realmente tinha praticado aquela ação. Claro que ela tinha já um histórico, como a própria tia fala, exatamente por causa da mendicância, né? Ela deu um desvio assim no caminho, mas ela não estava fazendo nada no momento. Ela não tinha feito nada. Assim como muitas pessoas hoje, elas estão pagando muito por atitudes que ou não fizeram, ou não é do tamanho que se pinta. Aí acabam influenciando o outro para ser os justiceiros da atualidade. Nisso acaba por destruir muitas vidas. O Emmanuel continua: um pouco de fermento leveda a massa toda, ou seja, uma pessoa errada, ela pode influenciar um grupo inteiro. É como se diz, né, no ditado, uma maçã podre, ela apodrece todo o cesto. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. O que é que a gente entende? A lei de ação e reação. É a lei do retorno. O que a gente fizer agora, nós vamos ter tudo de volta, igual um bumerangue. Eu costumava dizer, a vida é igualzinho um bumerangue. O que você lança, você recebe de volta. Então, minha gente, muito obrigada pela paciência. E eu espero que nós possamos, daqui em diante, sermos mais atentos ainda do que nós já somos e coloquemos assim, mais peneira em tudo que nós vemos e tudo que nós ouvimos. Nós vamos passar agora a palavra para as pessoas que eu estou enxergando primeiro. Como sempre, a Rosa, ela é a primeira da fila. É muito interessante a palestra hoje, maravilhosa, porque a gente acabou aprendendo o outro lado da moeda da mulher adulta, que a gente não sabia. E é verdade mesmo que acontece os influenciadores e os influenciados, e muitas vezes a gente deixa realmente se levar. Nós somos assim bem infantilizados nessa nossa nesse nosso comportamento de aceitar as coisas sem questionar, sem procurar saber, né? Passar na peneira primeiro, né? E descobrir que é boato, que é mentira, a gente já passa para frente. É muito triste, mas graças a Deus ainda dá tempo da gente cortar muita coisa e mudar muito.
Hoje mesmo nós fomos caminhar e meu marido estava comentando uma notícia do jornal. Daí eu falei, eu não acredito mais, e eu acho melhor a gente nem se deixar envolver muito, porque a gente acaba ficando com raiva, acaba ficando com bronca. E esses dias eu até preciso pedir desculpa para você, porque sobre o negócio da eleição, mas eu concordo com você que você principalmente não deve mesmo ir na eleição, porque você está com uma cirurgia aí na frente, pela frente, e você pode se contaminar. E depois, o segundo turno, você já está, já talvez já operada, aí que você não deve aparecer mesmo no negócio eleitoral para não ter problemas. Então a gente fala as coisas, mas não analisa, não pensa nos problemas que podem aparecer, né? Então, eu gostaria de aproveitar aqui e pedir desculpa da minha insistência sobre a Imagina, eleição. imagina, né? Mas é assim mesmo. É bom que a gente A gente, pode dialogar e a gente pode se entender, ou seja, essa convivência fica muito mais fácil. Quando a gente convive, fica muito mais fácil da gente fazer e desfazer e fazer de novo. graças a Deus, né? E Graças é a bom Deus. porque eu gosto porque a gente fala, mostra o ponto de vista da gente e se tem alguma coisa que pode dar errada ou que não está certa, você tem um jeito de ajudar a gente a enxergar. Por isso que eu gosto. Por isso que eu não dificilmente falta a aula e falta o evangelho, porque só tenho a aprender. E agradeço você mais uma vez, mais uma noite. Eu aprendo o tempo todo, viu? Aprendo muito. Fala, Conil. Conil, esse é o microfone. Tá difícil aqui. Ele não se dá muito bem com o microfone, não. Então, fala, Nilda. Você fica aí tentando o seu microfone enquanto a Nilda fala. Fala, Nilda. Hoje eu não tenho muito o que falar, não. Porque assim, como é que eu vou te falar? Eu acho que eu não entendi muito bem, mas é que nem você falou do perdão que Deus perdoou a Madalena, né? Falou, atire a primeira pedra, né? Aquele que não tem pecado. Porque assim, quem não tem pecado? Todos nós temos. Um tem maior, outro menor, mas todos temos. Todos nós pecamos. Às vezes por palavras, uma coisa que você fala para a pessoa que ofende a pessoa, você já está pecando, né? Então, de uma maneira ou do outra, nós pecamos. Por mais que a gente se policia para não fazer isso, mas acaba fazendo, né? Então, realmente, quando ele falou atire a primeira pedra, eles estavam com as pedras na mão para atirar, para jogar sobre ela, né? Mas aí ele falou: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Todo mundo jogaram as pedras no chão e não jogaram nela. Por quê? Porque todos têm pecado, né? Todos Pois nós. é. Então, acho que é isso. É isso. Pronto, Conil. Tá ouvindo? Tá aberto? Tô. Oh, beleza. Pode falar. Bom,
Com relação... Eu queria, na verdade, dizer o seguinte. Nós vivemos num país muito... Nosso país é... Não o país, as pessoas, claro. Porque nós falamos em influenciadores, tecnologia, mídias, onde se faz uso delas para tudo. Né? Se você é da direita, a esquerda não presta e vice-versa. Uhum. E a política ela é extremamente criativa para usar as mídias sociais. Né? E aqui, essa questão de você do lado de lá, eu sou do lado de cá, nossa, essa intransigência é uma coisa estúpida. Por exemplo, nós estamos vendo uma guerra política entre dois políticos muito influentes, os dois com seus poderes, aqui o governador de São Paulo e o presidente. Um dizendo, olha, eu vou ter a vacina, e o país precisa vacinar, tem que ser obrigatório. O presidente já recebe isso como uma questão de vantagem, de que o governador de São Paulo está querendo levar vantagem política. Porque, realmente, se ele conseguir atender a população até o fim do ano, não tem como negar que isso será um ganho político. E o presidente sabe disso. A pergunta que eu faço, eu não estou dizendo nem que um está certo. A pergunta que eu faço é a seguinte. E nós? Que ainda não, aqueles que já foram infectados, mas não morreram. Aqueles que ainda não foram infectados e têm esperança exatamente nesse medicamento. E os dois ficam brigando porque, olha, não, esse eu não vou usar porque senão quem vai ser beneficiado politicamente é fulano. Então, e aí me traz outra coisa também. Tudo isso significa que ambos estão plantando. Mas, embora eles não sejam obrigados a plantar nada nesse sentido, mas eles, com certeza, irão colher. A gente não sabe o que ele vai colher. Pode ser uma coisa boa para ele, mas pode ser uma coisa terrível. Né? Um dia, alguém vai ter que dizer por que nós tivemos quase 200 mil mortos. E ninguém é responsável por isso. Né? Não, o presidente diz, não, eu não fiz nada porque o Poder Judiciário não me permitiu, me proibiu. Não é verdade isso. A gente sabe que não é verdade. Né? Então, faz de conta que é uma tragédia. Aconteceu, alguns dizem até que alguns já estavam escolhidos, selecionados para partir. Isso é uma questão espiritual. Eu ouço muito isso. Ainda não tenho uma posição, não, porque dizem que em todas as catástrofes, aqueles que vão partir já estão escolhidos. É uma coisa assim incrível. Aí você mistura tudo isso com relação a mídia, vantagem, desvantagem, e nós ficamos aqui no meio do tiroteio, torcendo para que saia qualquer coisa até o fim do ano. Não interessa ser chinesa, russa. A hora que sair, eu vou correndo para tomar. Óbvio. Óbvio. Né? Então, É mais ou menos isso que eu estou sentindo nesse momento no país. o ponto principal é a gente precisa ter bom senso,
Primeiro precisa ter fé, depois bom senso de certo e errado. Quem é que eu vou deixar me influenciar? E por quê? Sendo assim, a gente está agindo corretamente. Não a questão é análise, a questão é você refletir. Não é seguir isso ou aquilo só por idealismo. E esse aqui é o ponto. Letícia. Olá, gente. Boa noite para quem eu não dei. Você está me ouvindo? Estou bastante. Ai, que bom. Nossa, eu não estou gritando, hein? Não, você está falando esse negócio de redes sociais, influências, esses negócios assim. É muito sério. Demais. Porque uma das minhas melhores amigas, no começo da quarentena, principalmente, porque rede social é tudo mentira, né? É a vida que as pessoas querem que você vê. E às vezes a gente sabe até a realidade da vida da pessoa, mas cada um, né? E as pessoas ficam doentes por causa disso. E é muito sério. E essa parte também de fake news. Eu tenho um amigo que ele fez uma confusão e até hoje ele não aprende. Ele manda muitas mensagens, vai encaminhando. E uma vez ele mandou uma mensagem de um cara que trabalhou na verdade na empresa comigo, falou que o cara tinha morrido. Então, assim, o cara trabalhou mais de 35 anos lá, era conhecido por todo mundo. Abalou todo mundo, a gente chorou, até eu mesmo, que eu conheci. Quando foi ver, o cara estava mais saudável que eu, e era mentira. Então, assim, abalou, envolveu tanta gente, e quando a gente foi ver, era mentira, e não tinha nada a ver, sabe? O cara nem doente estava. Então, é uma coisa, assim, muito sério. Fofoca também, às vezes a gente ouve alguma coisinha. Ai, Deise, então, você viu a fulana? Não, ouviu? A gente tem que aprender. É difícil, porque às vezes a língua coça, né? Mas a gente tem que guardar para a gente e cada um, né? E a gente tem que se respeitar muito, bastante. E é o que você sempre fala, a gente está engatinhando para isso, porque segredo compartilhado larga de ser segredo, né? E a confiança é tudo na vida. Mas só isso quer dizer, deixa o pessoal falar também. Obrigada. Obrigada. Natália. A palestra foi muito boa também. Quando você estava falando aqui, eu estava pensando um monte de coisa. Não é que eu esqueço tudo, mas tudo bem. Pensa, depois você fala, o que era mesmo? Uma das coisas que eu estava pensando aqui é que eu acho que a gente, desde sempre na vida, somos influenciados. Desde sempre. Então, seja uma coisinha ali, a mãe, um pai, uma amiga, e isso é natural, né? Assim, até um certo ponto. Por exemplo, eu mesmo lembro que eu assistia novela quando eu era criança e ficava chocada com a menina raspando o cabelo. Ah, meu Deus, doença. Então, assim, feliz ou infelizmente, é algo que a gente tem que conviver e a gente tem que saber dosar, né? Hoje eu acho que acho que não sei se eu posso dizer que a minha geração é muito corrido, né? Então a gente quer as coisas muito pro agora, a gente não para, a gente não pensa muito, então se tá ali a gente vai e faz, é como se não tivesse tempo. E eu vejo que as redes sociais, por exemplo, como você falou, elas têm um grande poder de influenciação. Então, inclusive para a pessoa ser aceita na sociedade, por exemplo, se uma pessoa que tem poder lá, fala que ela influencia 1 milhão de pessoas, tem não sei quantos seguidores, ela falou que comer uma balinha é bom para crescer o cabelo, ela vai influenciar um monte de pessoas, inclusive eu. Então, assim, e assim, eu não vou, por exemplo, eu digo o povo que eu conheço, né? A gente não vai parar, deixa eu pesquisar se esse realmente é bom. Não, se a pessoa tá falando que é bom, então é bom, eu vou ver, eu vou comprar e vou descer pro próximo, porque eu quero ver o que tem de novidade.
Então, eu acho que isso está muito relacionado com o tempo, sabe? Porque a gente, eu digo a gente que eu me incluo, óbvio, então a gente não quer perder tempo, né? A gente já quer ir, então a gente viu isso, então já vou pegar isso. Só que não, a gente tem que respira, calma, procura, não é assim que as coisas funcionam, né? Eu acho que, inclusive, a ansiedade é um dos grandes males, que é até por causa disso mesmo, que a gente faz as coisas muito correndo, que é tudo muito para ontem, né? Mas é isso que eu tinha para falar. Obrigada, Deise. Obrigada. Mãe da Natália. Opa, é sequência de família? Então, Deise, né? Como tudo que você fala, eu fico aqui, eu tenho um caderninho e eu gosto de escrever, porque eu quero falar um monte de coisa, vocês têm que ter paciência comigo, viu, gente? E aí que você vai falando, a gente vai trazendo coisas e vai lembrando. Então, assim, eu achei muito interessante, né, essa sua palestra que você fala de influencer, né, que está em top, né, essa profissão, que os influencers, eles estão influenciando a todos, né, e nós sabemos que nós estamos num século onde todos nós somos imediatistas. Então, todos nós queremos para já, para ontem. A gente não tem paciência para pesquisar, a gente não tem paciência para esperar, para olhar, não. Diz que é bom, a gente vai lá e pega, né? E os nossos alunos também, eu acredito assim, que dizem que a doença do século é a ansiedade, né? Então, eu acho que todos nós, né? Eu penso assim, falando principalmente em mim, eu sou muito ansiosa. Quando eu quero uma coisa, tem que ser ali na hora, a gente já. Mas eu tenho uma coisa que eu já gosto de pesquisar, mas eu acho que é porque eu sou da época né, dos mais velhos, então a gente já fica com o pé atrás, a gente não acredita em tudo que os outros falam. Então a pessoa explica uma coisa, olha, esse chá é bom, eu vou pesquisar, eu vou olhar e vou tomar o chá meio desconfiada. Já os jovens não, já vão lá e já tomam e tudo, e por isso que tá assim, essa quantidade de pessoas drogadas e cheia de problemas. Bom, mas agora é assim, quando você citou aquela passagem lá de influência, quando você citou a influência, né, e que citou também a historinha, eu achei muito interessante. Aí, por que eu achei muito interessante? Eu até marquei aqui. Porque assim, eu lembro quando eu era criança, né? Os meus pais já foram evangélicos e católicos, né? E aí eu sempre achava os espíritas diferentes. Desde cedo já me influenciavam, né? Já fui influenciada. Eu achava diferente. Por quê? Porque eu via que os evangélicos, quando a gente, meus pais eram evangélicos, não tinha aquela coisa de sair, de acolher o mendigo, de ajudar, de fazer cesta básica, de ir lá ajudar o idoso ou o órfão, não tinha isso. E os católicos também, né? A gente vê que tem mais hoje em dia, talvez fosse por falta até de conhecimento da minha parte, mas eu não via tanto. Agora eu via e eu sempre achei bonito que os espíritas, eles iam de madrugada, eles iam à noite, eles levavam comida, eles tiravam a roupa do corpo se precisasse para vestir o irmão, né? E aí me veio na cabeça lá a história de Lucas 10, que quando ele fala lá do judeu, né? Que o judeu estava andando, que ele estava indo lá para Jericó. E aí apareceram dois ladrões, né? E deixaram ele quase morto ali no chão. E aí passou o sacerdote, olhou, viu e não ajudou. E o judeu que trabalhava lá no templo também viu e foi para outro caminho. Então, o samaritano, né, que na verdade os judeus e os samaritanos não se davam muito bem. E aí o samaritano foi lá, deu água, cuidou dos ferimentos, vestiu ele, levou ele, né, até a estalagem e cuidou dele a noite inteira e deu um dinheiro para que o rapaz da hospedagem cuidasse dele até que ele ficasse bem. Então, assim, são coisas, né, que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala da caridade, a gente, além de fazer caridade com amor, porque já outra palestra da semana passada já se falava, fazer as coisas sem amor, fazer as coisas por fazer, você não está fazendo nada, que a obra, a fé sem a obra, ela já é morta. Então, eu penso que quando a gente tem que ter muito cuidado,
para influenciar alguém, né? E sempre, claro, óbvio que a gente deve influenciar sempre para o lado do bem. Que nem seu filho falou da historinha aí, você estava falando que seu filho falou, mãe, isso vai levar aonde você fazer isso? Que ele sempre passa. Na verdade, é uma história das três peneiras, que a gente até comenta com o pessoal. Então, o que a gente deve fazer? Ai, eu vou falar para Daisy que aquela mulher, sabe lá, não. Então eu tenho que pensar. Primeiro, eu tenho certeza do que eu vou falar para Daisy é fato verídico ou eu ouvi falar da boca de alguém? A segunda é a bondade, né? O que vai acrescentar? O que eu vou ajudar naquela pessoa? E a terceira é a utilidade. Isso vai ser útil para quem? Isso, né? Então eu acho que assim, que a gente tem que ter muito cuidado antes de falar do outro, porque a gente vai denegrir a imagem do outro e de repente o que vai acontecer com aquela pessoa pode ser responsabilidade nossa. Exato. Não é? Porque de repente eu posso chamar uma criança ou uma mulher, você é velha, você é gorda, você é magra, você é azul, você é amarela. E aquela pessoa cai numa depressão, e a pessoa vai ficar doente, e a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser minha. Eu denegri a imagem. Então é como a história que você contou, né? Que se não fosse Jesus para ensinar para Pedro, né? Pedro seria mais um que iria denegrir a imagem da mulher. Né? E por fim, Pedro estava apontando com o dedo para a mulher, e quantos dedos estavam voltados para Pedro? 3, né? Que o culpado talvez estava ali na mesa dele, na família dele. Então, assim, a gente tem que ter, que às vezes a gente tem isso, né? O ser humano tem isso, o ser humano parece que quer ser um juiz, quer julgar as pessoas, quer ajudar, mas quer ajudar a denegrir a imagem do outro, pelo amor de Deus. Então, eu acho que essa palestra, como todas, né, a gente vem sempre em ensinamento, nas suas sábias palavras. Você é uma pessoa muito iluminada para nos fazer pensar, tocar na nossa mente, tocar no coração, né, para que a gente possa enxergar de uma forma diferente. E eu sempre digo e vou dizer, se Deus quiser, sempre as palestras eu levo para a semana, é sempre uma reflexão que eu levo para a semana, e sempre que eu paro um pouquinho, eu tiro, falo, bom, o ensinamento foi mesmo o que da semana passada? Então, Andréia, essa semente tem que cair numa terra fértil, para que você possa dar frutos, e não jogar o vento, porque o vento vai levar, e eu não quero não. Tá bom? Muito obrigada, viu? E desculpa, eu falo bastante, né? Me perdoem, beijos. Obrigada, é porque eu não falo nada. Irene. Oi! Agora é você quem vai falar um monte. Não vou não. Hoje eu tô meio assim. Mas eu adoro ouvir os comentários, principalmente o da Andréia e do Cunil. Ela já sabe o nome da Andréia. Obrigada. Eu gosto muito de ouvir porque assim eles acrescentam a toda a informação da sua palestra, né? Eles acrescentam as informações e a gente vai memorizando, né? Vai melhorando ainda o entendimento. Eu até esse ano mesmo, eu me afastei um pouco das redes sociais de um modo geral, e por conta disso, porque eu não gosto de ser influenciada e nem gosto que a pessoa chegue para mim e diga, mas você não pensa assim? Eu digo, não, eu não penso assim. Então, às vezes eu tenho problema até dentro de casa, né? Porque tem uma opinião formada já de alguém aqui dentro, mas eu não concordo. E eu digo, você tem a sua opinião, fique com ela. Mas a minha é minha e você não vai me mudar.
Eu tive um amigo, né, que amigo nosso, da nossa época, que ele se afastou, a gente falava muito todo dia, ele se afastou um pouquinho por conta disso, porque ele tinha lá uma convicção e eu discordei, aí ele fez, não acredito que você não concorde. Eu disse, não, eu não concordo. Então ele acho que não gostou da minha não concordância. É uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto que a pessoa me diga o que é que eu tenho que fazer e como eu tenho que pensar. Isso me incomoda. Então, assim, eu me afastei das redes sociais e não adianta nem ninguém me dizer assim, porque isso está na moda. Pode estar, para quem quiser. Para mim, não. Eu vou sempre seguir a minha cabeça. Então, assim, a palestra foi boa porque reforça realmente Às vezes eu me acho esquisita, mas eu acho que eu estou no caminho, né? Porque reforça tudo que a gente pensa, né? E às vezes meu marido até fala assim, você é do contra. Não é que eu seja do contra, é que eu penso diferente. Mas, Pois é. Pois é, obrigada mais uma vez. E eu que agradeço. Muito bom te ouvir, viu? Beijo grande. Ângela, um monte de rodinha já foi embora. Fala, Ângela. O Daisy, acho que todo mundo já falou. Assim, a gente segue muitas vezes a cabeça dos outros. A gente, às vezes, não põe a nossa vontade, a nossa opinião, e aí, para agradar, a gente entra pelo cano. E, às vezes, se prejudica. Então, eu acho que todo mundo já falou tudo, eu só tenho que agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Agora, a tia da Natália. A tia da Natália. A briga é com o microfone, viu? Se eu conseguir. eu conseguir ele aqui. Boa noite. As palestras são excelentes mesmo, né? É assim, a gente vê, tem uma fala, né, que assim, não é coincidência, é providência, né? E essa semana, eu sou professora, e eu estava preparando uma aula para uma turma, e um dos conteúdos, sou professora de matemática, e para mim não teria nada a ver, né, esse assunto ser abordado na matemática, mas eu achei bem interessante. Referente a notícias fake, né, que são as verdadeiras e as que são falsas. E aí eu estava abordando leitura de gráficos, leitura de interpretação do texto, e se aquele gráfico era verídico, e eu achei tão interessante, por quê? Porque dos últimos acontecimentos políticos e tudo mais, eu sempre falo isso para eles, eu falo, gente, não é porque aquela emissora de TV é grande que a notícia que ela está falando realmente aconteceu. Então a gente sempre tem que ter um pé atrás naquilo que a gente vai ler, né? Então, de repente, o texto ele fala uma coisa bonitinha, mas o gráfico ele está mostrando uma coisa totalmente errada. Então, uma coisa que eu achei bacana é que, como até acho que a Natália comentou, a André também comentou, que a gente está nessa área de educação, a gente vê o quanto esses jovens são facilmente influenciáveis, mas pelo que a Natália falou, não é porque eles não têm essa paciência de pesquisar. Então, esses que estão crescendo aí, depois da Natália, 12, 13, 14 anos, menos ainda vão ter a paciência de pesquisar, de questionar, né? E aí está entrando como conteúdo da escola, porque a escola vai ter que ajudar, porque o pai, a maioria das vezes, está nessa correria, ou então está sendo também influenciado por isso, e a escola, nós educadores, a gente tem que ensinar esse meio termo para as crianças, né? Analisem, né? Verifiquem, vê se a fonte realmente é confiável,
ver se aquela, igual eu falo para ele, que o gráfico às vezes eles fazem uns desenhos bonitinhos, mas é só para atrair sua atenção, e não é uma coisa boa. Então, isso também acontece muito nas redes sociais, né? Como eu trabalho muito com jovem, eu sempre gosto de estar me atualizando com filmes, essas redes sociais, e aí, né, a gente que é mulher, vê aquela roupinha, aquele vestido, aquela maquiagem, ai, acho que eu vou comprar. Só que diferente da minha irmã, que ela já é mais imediatista, ela quando quer uma coisa vai atrás, não, eu analiso, eu namoro, desisto, volto. E aí acaba não deixando muito, não me influencia, né? Que eu penso muito bem se eu vou aceitar aquilo ou não. Mas é uma forma bacana da gente trocar essas informações, porque é uma coisa que eu falei para os meus alunos. Muitas vezes a gente que é adulta, a gente está na nossa correria do nosso trabalho, de dar conta da casa, dar atenção para o filho, e a gente não sabe o quanto essas notícias, né, estão influenciando mal a gente e os nossos filhos, né? Então, eu até falei para eles fazerem o inverso agora. Então, eles vão conversar com os pais e falar, pai, verifica se esse político realmente, o que ele está falando é verdade, se realmente essa notícia que passou nessa TV é verdade, por quê? Eu, como papel de educadora, eu também me sinto nessa obrigação de aprender, né, me policiar, aprender e passar para os meus alunos, também passar para os pais, né. E uma coisa também que eu achei bacana, você falando, a gente vai pensando mil coisas, né. Eu gosto de tomar meu vinho, né, às vezes final de semana uma cervejinha, aí dá vontade de tirar uma fotinha, colocar lá no Instagram, alguma coisa, e aí eu penso assim, tenho alunos de 12, 13 anos, 14, que ele não vai entender que eu tomo meu vinho com a minha pizza, com a minha família em casa. Então eu não sou conhecida, famosa na internet, né? Mas eu falo que isso pode influenciar mal um aluno. Então eu prefiro não expor, né, algumas coisas, algumas intimidades minhas, porque eu acho que aqueles que me seguem vão respeitar o que eu vou colocar, né? Vão respeitar ou influenciar. Então eu tento me policiar por ser uma educadora, né? E estar trabalhando com esses jovens. Mas é muito legal as palestras de vocês, agregam muito. E amo todas as quinta-feiras, viu? Beijão a todos, uma boa noite. Beijo, boa noite, obrigada. Esse tema eu escolhi assim, abrindo o livro, né? Então, essa foi a minha escolha, foi pegar o livro e abrir. E eu acho que essas escolhas são bem providenciais. Nós falamos aqui basicamente das más influências, porque é o que nós temos mais, se nós prestarmos atenção. São as más influências ou aquelas influências que não são tão boas. Mas nós somos os exemplos o tempo todo, e exemplos bons. Nós temos exemplos de pessoas mais esclarecidas e nós ficamos com vontade de ser também esclarecido. Nós temos exemplos de pessoas educadas, como eu falo o tempo todo lá nas aulas, eu fico com tanta vontade de ser educada quando eu vejo uma pessoa educada. E aquela pessoa assim, eu digo, gente, eu queria tanto ser igual. Então, a gente vai sendo influenciado também com pessoas que já têm atitudes muito boas e de uma forma até imperceptível. Quando você vê, você já está fazendo igual, já está copiando aquela conduta da pessoa. E é por isso que nós temos que tomar todo cuidado, como Emmanuel coloca na fala dele. Porque já que nós conseguimos influenciar para o bem, essa mesma força pode ser colocada para um lado ruim. As forças são iguais. Ou a gente coloca de um lado, ou a gente coloca de outro. Mas muitíssimo obrigada todo mundo, os comentários são ótimos, são assim, que abrilhanta tudo. Agradeço muito a presença de vocês,
Toda quinta-feira, agradeço por me aturarem, agradeço a paciência. E agora nós vamos fazer o nosso encerramento, ok? Deixa eu colocar aqui uma. Então vamos relaxando, tirando todo aquele peso dos nossos ombros, tirando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que nos provocam aquele aperto no coração. Vamos livrando as nossas mentes de quaisquer pensamentos. E assim muito livres, leves, nós vamos com auxílio de nossos mentores até o Cristo. O Mestre que nos recebe de braços abertos, todo iluminado, nos acolhe como crianças em seus braços, dando-nos serenidade, paz, equilíbrio e muita força. E junto com o Mestre Jesus, nós envolvemos todo o planeta em pétalas róseas, brilhantes, formadas por puro amor. E essas pétalas brilhantes, num rosa com algum dourado, nós vamos envolvendo todo o planeta. Envolvemos todos aqueles que ainda se encontram na rebeldia, todos aqueles que ainda se encontram na revolta, aqueles mergulhados na dor, aqueles que não compreendem os desígnios de Deus e sofrem tanto por falta dessa compreensão. Essas pétalas iluminadas vão envolvendo todos os profissionais da saúde do mundo inteiro que continuam trabalhando sem cessar, dando suas vidas para salvar mais vidas. Envolvemos todos aqueles que ainda se encontram internados, lutando por suas vidas. Aos familiares que perderam seus entes queridos, sem ter nem a chance de se despedir. Envolvemos nessa luz, nessas pétalas brilhantes, todos aqueles que desencarnaram dessa forma tão dolorosa, aqueles que estão desencarnando neste momento e os que estão por desencarnar. Envolvemos em luz os socorristas espirituais por esse trabalho incessante de receber esses espíritos
em condições tão dolorosas. Envolvemos nessa luz, nessas pétalas, todos aqueles que ainda têm as ruas como suas moradas, aos que estão nos asilos, nos orfanatos, os que são por muitas vezes jogados nos manicômios, aqueles que estão lutando para sair do vício das drogas. Envolvemos nessa luz todos aqueles que se dizem nossos inimigos e todos aqueles que nós dizemos que são nossos inimigos. Envolvemos nessas pétalas de luz os nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, os nossos familiares, também desencarnados, e todos aqueles que necessitam de alguma paz, onde quer que estejam. E agradecendo ao Mestre Jesus pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta para reescrevermos a nossa história. Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade da reencarnação, agradecemos pela luz, agradecemos pela chuva, pelo sol, pela noite, pelo dia, por essa natureza exuberante e esse planeta tão lindo, de natureza maravilhosa. E muito agradecidos, nós voltamos aos nossos assentos e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Todo mundo bem? Sim. Sim, melhor agora. Certinho.